Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal das Humanidades da Uninter aqui no YouTube. Esta semana é celebrada uma data bastante importante, muito especial, de alguém que acompanha você, acompanha a mim na nossa vida. Quem é? Alguém que de alguma forma está desde o início até o final da nossa vida e que de alguma forma ela expressa também a nossa identidade. É o Dia Mundial da Voz. Nós celebramos nessa semana o Dia Mundial da Voz. A voz a qual, desde o nosso primeiro choro ao nosso último suspiro, de alguma forma nós nos comunicamos para com as pessoas. A nossa voz é produzida, pelo nosso aparelho respiratório, juntamente com o nosso aparelho fonador, e a nossa voz ela vai evoluindo conforme nós vamos nos desenvolvendo na nossa comunicação, ou então vamos amadurecendo, envelhecendo, enfim. Então a voz está conosco. Conto para vocês duas experiências minhas com relação à voz. Primeiro, que quando eu era criança, há alguns anos atrás, cerca de 20 anos atrás, eu escutava muito rádio. Minha mãe fazia os afazeres domésticos e eu, como criança, ouvia o rádio. E a experiência do rádio é muito interessante porque nós imaginamos a pessoa sem vê-la. Hoje, pelas nossas mídias sociais, eu estou aqui me comunicando com vocês com um vídeo onde tem a imagem e tem o áudio. Porém, no passado, era muito comum, e hoje tem voltado, essa experiência é legal, com as plataformas aí, de áudio, que você escuta e não vê a pessoa. Mas eu lembro de escutar alguns radialistas, alguns programas de rádio, e que eu imaginava a fisionomia da pessoa pela voz. E aí, em algum momento, eu vi uma reportagem na TV em que aparecia a pessoa, e eu percebi, nossa, mas a voz da pessoa não tem nada a ver com a imagem dela. Por quê? Porque eu montei na minha mente uma imagem de como seria a pessoa a partir daquela voz. E é por isso que estou falando sobre a identidade e a voz. Dias atrás eu fiz um contato com um restaurante aqui próximo. Eu conheço o dono do restaurante, mas há bastante tempo não converso com ele. Quando liguei, a pessoa atendeu, eu perguntei com quem eu estou falando. E aí ele já disse, ô Márcio, tudo bem? Beleza? Quanto tempo? Então ele me reconheceu pela voz. Então, mais uma vez, o quanto que a nossa voz ela expressa a nossa identidade. Então, falando sobre a voz, nesse Dia Mundial da Voz, eu quero destacar para vocês o quanto ela nos é importante, biologicamente, socialmente também, mas quero dar algumas dicas para vocês sobre o cuidado com a voz. Primeira dica é que a nossa voz ela é produzida pelos nossos órgãos, pela nossa garganta, pelas nossas cordas, ou também chamada de pregas vocais. Então é muito importante não forçarmos a nossa voz. O que significa isso? Quando eu grito, quando eu falo muito alto, quando eu tento em algum lugar barulhento me comunicar, eu estou forçando as minhas cordas e posso estar maltratando-as. E elas, como órgãos do corpo humano, precisam também de cuidados. Então esse cuidado eu dou para vocês como uma dica. Outras duas dicas que eu dou para vocês é o seguinte: para a saúde da nossa voz, ela é importante, nos acompanha em nossa vida, é muito importante a hidratação. Beber água nos mantém hidratados e, consequentemente, mantém hidratados também as nossas cordas vocais. Então a importância do beber água. E sobre os alimentos, existem muitos alimentos que atrapalham para quem fala, para quem, quando nós produzimos a voz. Mas aqui eu quero falar sobre um que faz bem. Então, a maçã, a fruta da maçã, é um alimento que ele tem um poder de limpeza, de purificação da garganta. Então, é um alimento que faz muito bem para as nossas cordas vocais. Então, se você precisa falar muito, precisa se comunicar, utilize, beber bastante água e também alimentar-se da maçã em intervalos, que vai ajudar na sua produção vocal. Você que é palestrante, professor, músico, cantor, que utiliza muito a sua voz, então a importância desses usos. E aqui, como uma última dica que eu quero dar para vocês, é algo que eu aprendi num curso de oratória lá nos anos 2000. E foi uma experiência que para mim mudou a percepção e o uso da voz. Eu aprendi nesse curso de oratória com a professora que existem dois tipos de respiração, mas que quem canta, quem fala, quem dá palestras, precisa utilizar a chamada respiração diafragmática. O que é isso? Quando a gente era criança, alguém dizia assim para você:
Enche seu pulmão de ar. O que a gente faz? A gente tem uma tendência ao encher o pulmão de ar. A gente faz isso aqui, ó. A gente levanta os ombros, achando que o pulmão está se enchendo. Mas essa é uma respiração errada. Então quem canta, quem usa muito a voz, sabe que a respiração diafragmática é aquela respiração em que você empurra os seus pulmões para baixo, empurra o seu diafragma e ali o pulmão se enche. Então eu dou para vocês o exercício que eu aprendi com a professora e que me ajudou muito. Deitar sobre uma cama, coloque um livro sobre a barriga e comece a respirar de forma que o livro se levante. Não são os ombros que tem que mexer, é a barriga que deve encher-se de ar. Vou mostrar para vocês aqui. Viram que os meus ombros não se deslocaram? Porque o diafragma empurrou os pulmões para baixo. O diafragma é uma espécie de elástico. Então, com essas dicas que eu dei para vocês, né, nós podemos ter uma saúde vocal. Beber água, alimentar-se de maçã, cuidar para não forçar a voz e, sobretudo, né, aprender a fazer a respiração diafragmática. Existem exercícios para vocês consultarem na internet que vão ajudar muito. Se você gostou, né, dessa dica, dessas orientações sobre o Dia Mundial da Voz, deixe o seu like, né, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário sobre experiências que você já teve em que alguém conheceu você pela voz, ou a sua voz é parecida com a voz de alguém, enfim. Um abraço, até mais no nosso canal aqui do YouTube Humanidades Uninter.